Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu sou Jovete Paca e hoje eu trago-vos a resenha do livro Das Independências, as Liberdades, escrito por Severino Elias Ngoenha, este filósofo moçambicano que traz uma visão muito clara sobre o passado, presente e o futuro de África e como quem controla a narrativa histórica de um povo, de uma nação, de um continente, muitas das vezes controla a forma de pensar e a forma que essa mesma sociedade se conduz. Mas para tal, eu primeiro convido-vos a fazerem parte deste canal, por favor, de inscreverem-se e agradecer a cada inscrito novo que ganho cada dia, para que possamos fazer ainda mais parte deste canal, que possamos distribuir mais conhecimentos a todos. Por favor, de inscreverem-se, compartilharem e dar um like. E por favor, de comentarem hoje sobre o que é que vem na cabeça quando pensam na palavra África, no continente africano. Será que primeiro vem as desgraças que acontecem no continente africano, a miséria, as crianças morrerem de fome, a sida? Ou também vem nas vossas mentes como a África foi grande antes de chegar dos colonizadores? Antes do século XV, a África teve a sua história formada. Podemos pensar aqui o Egito, a Etiópia e Gana, Benin, quando forneciam ouro para diferentes países. E como o sul de África pode manifestar em muitas formas de governo, desde a monarquia, e esses aspectos que em muitos livros, muitos manuais não apresentam esta visão histórica. Vamos ao vídeo. Nesta obra das independências e liberdades, Severino Elias Ngoenha traz uma mentalidade muito clara sobre o passado, presente e o futuro de África. E como o passado foi muitas vezes interpretado como não histórica, como o ser humano africano foi considerado como não humano, não pertencente à história universal. Isto convertente das visões de vários pensadores, vários filósofos como Hegel, que falava que o povo africano não tinha história, que o povo negro era um povo sem história. Mas ele vai declarar definitivamente que essa visão não veio à toa, porque existia uma coisa muito mais clara sobre isso antes das afirmações desses mesmos pensadores, que é a antropologia, que foi criada para poder estudar então esses povos não históricos, isto é, esses povos que não faziam parte da história universal. Muitas vezes esquece que o Egito já foi um grande centro do conhecimento. E só nós vemos que mais de 3.000 anos as construções, os avanços da medicina, da agricultura foi tão grande que outros pensadores gregos vieram até o Egito estudar aquelas sociedades. Podemos ter esses escritos no Heródoto, o pai da história, quando descreve as sociedades egípcias, e vermos como essa mesma transformação do homem foi perdendo gradualmente o seu espaço dentro da história ocidental quando acontece essa mesma colonização. Porque se nós vermos antes da chegada dos colonizadores, nós vemos que Benin, Gana, Egito, Etiópia eram grandes sociedades, eram grandes países, desenvolviam-se, tinham bastante ouro. Nós vemos que alguns sistemas organizacionais dessas mesmas sociedades eram através da monarquia, também tínhamos reis, mas esses reis não são estudados por quê? Porque será que os sistemas que eles desenvolveram não fazem parte de um sistema político como de um Platão, de um Aristóteles, de um Hobbes, de um Rousseau? Mas essa mentalidade é bastante difundida atualmente quando se estuda os manuais de história, porque a história que é contada é apenas a história do século XV até a saída dos colonizadores. Mas antes disso não existia um povo, não existia uma história, não existia uma organização. Existia, mas contudo foram obrigados a ocultar certas informações para desconsiderar totalmente este homem negro, este homem preto, porque nós vemos que essa mesma desconstrução surge através da antropologia e etnologia, porque essas duas ciências foram inventadas, foram criadas para estudar esses mesmos povos nativos, tanto em África como nas Américas, para poderem descrever as suas características, seus hábitos e costumes, como umas sociedades pré-históricas ou umas sociedades que vêm antes da própria civilização, que é a civilização ocidental. Sempre a comparação que se faz entre os avanços técnicos é sempre comparado aos avanços ocidentais. E essa mentalidade é tão grave quando nós vemos que isso traz breves consequências nefastas dentro das próprias sociedades, que foram divididas entre si para melhor dominação, porque viam os antropólogos, viam os religiosos a estudarem esses mesmos povos, mas não tendo um conhecimento bastante
aberto, mas um conhecimento bastante fechado, porque esses povos abriram os seus países, abriram os seus territórios, mas infelizmente o que ganharam foi que foi a escravatura a longa escala, mais de 500 anos de exploração e desconsideração. Isso nós podemos ver nos escritos da história, nos escritos de filosofia. Mas, contudo, existe essa revolta interna, porque os pensadores que surgem depois de tanto tempo de sofrimento começaram a denunciar, vendo que isso ia acontecendo dentro das mesmas sociedades. Porque se nós estamos aqui a pensar, vamos aqui falar no século XV, nós vemos que existia uma breve distinção entre o índio e o negro africano. Porque para o índio até existia um estatuto especial, tanto os padres da igreja como o Papa escreveram alguns decretos para poderem permitir que os missionários apenas evangelizassem os índios, mas que os africanos fossem dados à escravatura. Isto nós podemos ver em Francisco de Vitória, que aprovou concretamente a evangelização dos índios, mas não disse nada sobre a escravatura do homem negro. E por quê? Porque tanto a igreja, tanto a política, tanto a geografia, tanto a etnologia como a antropologia viam como o homem negro como uma pré-criatura, um pré-humano, uma pessoa, um ser humano sem alma, um ser humano que precisa ser civilizado. E essas mesmas características foram transmitidas ao longo dos tempos para poderem trazer o cristianismo, batizar essas mesmas pessoas, fazerem parte de uma comunidade e serem escravizadas. Isso durou ao longo dos tempos. E essa mesma mentalidade que esse povo foi adquirindo ao longo dos tempos trouxe consequências que muitas vezes ficaram marcadas dentro do seu interior, do seu íntimo, mas conseguiram conservar a sua cultura, a sua história e foram transmitidos ao longo dos tempos. Isso vai trazer um movimento grande para a desconstrução de certos pensamentos ocidentais, nessa desconstrução do homem africano. Porque nós podemos ver que o nascimento das doutrinas como a negritude, o panafricanismo, quando a África começa a receber de bons olhos alguns elementos marxista-leninistas, é para uma forma de libertarem-se dessa mesma opressão que sofriam dentro do mesmo continente. E para libertarem dessa mesma opressão, dessa mesma não história, dessa mesma diminuição do homem negro, houve a necessidade de alguns pensadores aderirem a alguns movimentos, como o movimento marxista-leninista, umas revoluções socialistas. E isso é para uma forma confrontar essa mesma desumanização dentro do próprio continente, com esse surgimento de vários movimentos de libertação. E esse movimento de libertação tem sua importância porque puderam afirmar de concreto que eles também são homens livres, são homens capazes de transformar essas mesmas sociedades. Mas um dos problemas que Severino Elias Ngoenha encontra nessas mesmas afirmações são as utopias desses mesmos movimentos, porque nós podemos ver que nas libertações nacionais muitos partidos políticos acolheram a utopia, o sonho de um certo homem para poderem derrubar o certo colonizador. Mas infelizmente, quando derrubaram esse mesmo colonizador, implementaram as suas ideologias mais totalizadoras, mais ditatoriais, que prejudicaram por completo a liberdade do próprio homem africano. Porque eles adquiriram a independência, mas infelizmente faltou a própria liberdade do povo africano de decidir qual é o futuro que eles queriam, qual é o futuro que eles mereciam, porque isso também lhes foi negado pelos próprios africanos. E devemos ter em mente que essa toda a mentalidade só começa a surgir, ser efeito quando nós, africanos, as pessoas começam a ter a mentalidade de abertura, de conhecimento. Só nos anos 90, quando alguns países africanos começaram a ter as primeiras eleições, quando o povo foi chamado a decidir qual é o futuro que queriam. Isto em Angola, em Moçambique. Mas essa mesma decisão cabia a quem levar este mesmo sonho. Cabia a um partido Y, partido X. E esses partidos o que fizeram? Pegaram novamente nos sonhos, nos desejos, nas vontades desse mesmo povo, massacraram e continuam com a mesma revolta, com as mesmas lutas e mesmas guerras. E essa mesma revolta é como nós podemos ver aqui, com as mesmas opressões que o próprio colonizador no passado via aplicar dentro da mesma sociedade africana. Nós devemos ter em mente que esta obra
é uma crítica dessa mesma mentalidade que esses governadores, esses partidos políticos fazem dentro do continente africano. Uma das críticas que Ngoema faz também nesta obra é sobre o avanço dessa mentalidade das pessoas sobre a questão do aquecimento global e como a África deve se manter pura, isto é, à volta do bom selvagem, que nós não fomos contaminados com o pensamento ocidental. Mas no passado diziam que nós éramos atrasados, que nós não tínhamos história, que nós não éramos seres humanos. Mas atualmente somos obrigados a voltar a ter essa mentalidade do bom selvagem, isto é, não tocar nem transformar a natureza, porque o homem dito civilizado destruiu o planeta e está a matar com toda a vida que existe na Terra e nós devemos proteger, que nós estamos em África, devemos continuar a ser bons selvagens, não podemos ter indústria, não podemos ter nada que possa prejudicar o meio ambiente. Mas como assim? Essa mentalidade de lobby que pode fazer com que a África fique atrasada eternamente e que os governos atuais não têm uma força de combate para isso, são subjugados, abaixam-se a cabeça perante esses mesmos problemas, porque estão sempre abertos para receber doações e doações, mas que essas doações não fazem com que esses mesmos países avancem ao progresso, porque não querem produzir dentro do seu próprio país com medo de sofrer sanções. Uma das consequências que nós podemos ver é que isso vai despertar o interesse filosófico de entendermos o que nós estamos a fazer com a nossa própria vida dentro do continente africano e que as decisões devem ser tomadas de uma forma tão consciente que não possam prejudicar o futuro, a futura geração. E uma das coisas que Severino encontra, uma das soluções que ele encontra é o federalismo. Porque não podemos ter centrado o poder na mão de uma só pessoa, de um só partido. Porque isso é um erro que pode ocorrer dentro do mesmo continente, que aconteceu ao longo dos tempos, que a utopia de um só partido, de uma só pessoa, causou milhões e milhões de mortes. E que o futuro é muito abrangente, que nós precisamos de pessoas que possam pensar para frente e que deixamos uma herança melhor para as futuras gerações, isto é, trazendo uma política que possa ser bastante viável, que possa trazer uma mudança política em si e uma reforma econômica, porque não adianta nós fazermos aqui pensar como essas sociedades vão se desenvolver se não tivermos uma revolução interna, mas uma revolução não uma revolução utópica e autoritária, uma revolução que possa melhorar as condições humanas, que o poder político possa ser repartido em diferentes estágios e que o povo possa ter uma participação direta. E que a verdade é única, que a África só vai se desenvolver quando puder pegar o próprio homem africano e pôr em primeiro lugar. E isso na construção de novos ideais, na construção de ideias, não ideias utópicas, mas ideias reais que possam desenvolver plenamente a sociedade africana. Para todos que viram o vídeo até aqui, muito obrigado. Daqui é o Jovete, até a próxima.